Meus irmãos, é com muita alegria, com muita satisfação que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. Alguns irmãos já estavam conosco em nosso culto em inglês, realizado às 17 horas, e permaneceram para este culto. Nós nos dirigimos a vocês para agradecer sua participação em ambos os cultos. Aos demais que chegaram para este culto, nossa palavra de boas-vindas. Quero saudar também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom tê-los também participando deste culto, é uma alegria recebê-los nesta noite. Quero, nesse momento inicial do culto, fazer algumas comunicações, compartilhar com os irmãos alguns avisos, inicialmente em relação às atividades desta semana. Quero lembrar nosso encontro matinal às 7 horas da manhã no canal 4, TV Tribuna, com o programa Logo de Manhã. Estamos esta semana terminando nossas reflexões no Salmo 119. Concluímos esta semana esta série de reflexões especificamente nesse Salmo e prosseguimos ainda com o livro dos Salmos. Lembrando nosso culto de oração na próxima quarta-feira à noite. A MCA tem suas atividades suspensas na programação da quarta-feira à tarde, somente retornará à programação normal no dia 23. Teremos esta semana, então, estas atividades. Na sexta-feira, conforme nós comentamos pela manhã, nós teremos um culto de gratidão a Deus pelos nossos 25 anos de vida conjugal, nossas bodas de prata, e queria então convidar os irmãos para esse momento de culto de gratidão a Deus na próxima sexta-feira à noite. Esse mês de julho também nos reserva uma série de programações. É o mês de missões estaduais, por esta razão, neste culto, nós pensaremos especificamente em missões, numa alusão a este assunto. Teremos ao longo do mês a oportunidade de receber, especialmente nos cultos das quartas-feiras, alguns irmãos nossos, missionários que atuam em nossas frentes missionárias, a exemplo do que já aconteceu na quarta-feira passada, já abrindo esse mês de missões estaduais em termos de programações das quartas-feiras. Esse mês também acontece o acampamento dos nossos adolescentes. Os adolescentes devem fazer suas inscrições, e temos feito um apelo para irmãos que não têm filhos ou netos adolescentes, para que adotem adolescentes apenas em relação ao acampamento, cooperando com a participação desses adolescentes, ajudando na inscrição dos mesmos, e alguns adolescentes gostariam de participar, não têm condição, com o apoio dos irmãos, e isto será possível. Quero também lembrar que estamos nos preparando para o Congresso de Jovens e Adolescentes, que acontecerá em agosto, mas nesse mês de julho acontece o Congresso de Grupos Familiares. Os irmãos têm na capa do nosso boletim uma referência a este congresso, com fotografia do nosso palestrante, pastor Fabrício, e os irmãos então devem já se preparar para este congresso, que acontecerá de 18 a 20 de julho, aqui em nossa igreja, coordenado pelo Ministério de Família de nossa igreja, ministério também responsável pela coordenação do trabalho de grupos familiares. O congresso é para toda a igreja. Os irmãos que já participam de grupos familiares, ou aqueles que ainda não fazem parte, mas toda a igreja é convidada para este congresso, onde certamente aprenderemos muito, seremos enriquecidos pela palavra de Deus. E aproveito para lembrar que o irmão pode, se não participa de um grupo familiar ainda, passar a viver essa experiência marcante e se envolver em algum grupo familiar. Esperamos que isso aconteça. Ainda nesse mês de julho acontece, no último sábado, a viagem missionária à cidade de Raiz, frente missionária nossa em Raiz, e ali nós teremos a oportunidade de, como igreja, apoiar nossa frente missionária naquela cidade. Os irmãos já devem buscar maiores informações com o irmão Ivan Barbosa, também com o irmão Carlos Alves, e outros irmãos que estão coordenando essa programação, mas já reservem na sua agenda esta data. Segundo semestre também nos reserva outras programações e atividades, a exemplo do encontro anual de casais. Se o irmão não fez sua inscrição ainda, os irmãos Moisés e Luciene, que estão presentes, podem ainda hoje agilizar o processo de sua inscrição para o encontro que acontece naquele primeiro final de semana de novembro. Também acontece o acampamento do grupo Somos Um, e aqueles que fazem parte do grupo também devem agilizar a sua inscrição para participar dessa programação. Finalmente, quero agradecer aos irmãos que cooperaram com o almoço solidário de hoje
pela manhã, o de hoje após o culto da manhã, foi um grande sucesso, não só pela qualidade, mas pela quantidade de pessoas que participaram, foi muito bom. Nós agradecemos e parabenizamos aos irmãos que organizaram este momento especial no dia de hoje e nos alegramos com os resultados. Conforme foi avisado no culto em inglês, nós não teremos no próximo domingo, excepcionalmente, o culto em inglês. Como o culto começa às 17 horas e a final da Copa do Mundo está prevista para as 16 horas, com ou sem a seleção brasileira lá, acontecerá a final da Copa do Mundo. Então, é possível que alguns irmãos desejem assistir e, por conta disso, nós suspendemos a realização do culto em inglês do próximo domingo. O culto da igreja acontece normalmente às 19 horas. Estaremos aqui prontos para cultuar ao Senhor no culto normal, culto pela manhã em seu horário normal, também o culto noturno sem nenhuma alteração. Apenas o culto em inglês é que será suspenso no próximo domingo, em virtude do horário da final da Copa do Mundo. Feitas estas comunicações, dados esses avisos, eu queria, neste momento, conhecer as pessoas que nos visitam. Eu pediria, por gentileza, a todos os nossos visitantes que se colocassem de pé neste momento. Queremos vê-los, queremos reconhecê-los. Eu sei que há vários familiares do pastor Apolônio e a professora Cássia. No momento adequado, nós os teremos participando deste culto, um momento especial de gratidão. Mas há também diversos outros visitantes. Eu queria que se colocasse de pé. Aqui temos algumas pessoas. Há mais alguém? Onde você estiver, coloque-se de pé. Você vai ser cumprimentado por alguém de nossa igreja, cumprimentado por nossa equipe de recepção, vai receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja. Este cartão é uma expressão de nossa gratidão, de nossa alegria em recebê-lo, e também uma forma de expressar nosso desejo de vê-lo outras vezes. Por isso, junto ao cartão, uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto, e assim nós poderemos manter contato com vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, que Deus os abençoe grandemente neste culto. Neste momento, em atitude de oração, nós vamos nos preparar ao som do prelúdio para cultuar ao Senhor. O introito bíblico, vamos fazer essa leitura em pé. Convido os irmãos a colocar em pé. Palavra de Deus em Lucas, capítulo 8, versículo 39. Leamos. Volta para tua casa e conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou, publicando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe fizera. Amém. Salvação do Senhor. Cristo Jesus aos perdidos quer dar graça e salvação. Cantemos o hino Graça e Salvação. Cantor cristão número 441.
nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua casa, estamos aqui para orar, para cantar, para ler a Tua palavra, para poder te dizer da Tua importância para conosco, para poder declarar o Teu amor para com cada um de nós, e que esse culto receba da parte de cada um que está aqui, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Inicio o nosso momento de oração com uma gratidão. Agradeço à igreja pela
forma carinhosa, como lembrou do meu aniversário hoje pela manhã. Muito obrigado. Nós devemos orar por alguns irmãos nossos que se recuperam de cirurgia. Tem uma criança de 8 anos que teve que fazer uma cirurgia às pressas, a apêndice estava inflamada. Gabriela, devemos orar pela sua restauração, pela sua recuperação. Pela irmã Joana Paula Ferraz, o irmão José Cândido, Jaqueline Gomes, Rubenita Amaral e Marliene. Esses irmãos foram submetidos a cirurgias e devemos orar em seu favor pela sua recuperação. A irmã Eliane Mello recebeu alta, está em casa, devemos orar ainda pela sua recuperação, restauração da sua saúde. Devemos continuar orando pela Simone, filha do casal dos irmãos Edmir e Fátima Castro, que está com gravidez de risco. Pela mãe de Camila Canavelo, Eliane Canavelo, devemos orar pela sua saúde. Eliane Assete, Patrícia Vilar, a dona Rosa, mãe do pastor Toniel. Também continuar orando pela recuperação da irmã Carminha Albuquerque, Cleonice Melo, que estiveram presentes hoje no culto da manhã. Pela irmã Lígia Fontes, Sheila Cavalcante, Deusdedite Moraes e Rafaela Maria, uma jovem que está com câncer. Devemos orar em seu favor. Nós temos presente o pastor Apolônio. Na semana passada ele foi submetido a uma cirurgia de catarata, já está conosco, está se recuperando. Devemos orar também pela sua recuperação. Mas devemos nos colocar diante de Deus como parceiros na obra missionária, porque você se importa com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Você se importa com o povo pernambucano, com aqueles que moram em Pernambuco. Você se importa em fazer missões. Então coloque-se diante de Deus, ore ao Senhor, pergunte a Ele qual o seu alvo em pessoal, o alvo que você vai evangelizar, vai mostrar a Cristo que de fato se importa com estas pessoas. E também o alvo financeiro. Cada um de nós somos parceiros, podemos também contribuir, não só evangelizando, fazendo missões, mas orando e contribuindo para que o maior número de pessoas em Pernambuco entenda que nós, batistas pernambucanos, nos importamos com ele. Então coloque-se diante de Deus para a obra missionária. Oremos. Senhor, nós somos gratos pela forma como Tu nos alcançaste, como Tu mostraste o Teu amor, enviando Cristo na cruz para morrer por nós. Que nós possamos entender este Teu amor e mostrar àqueles que ainda não Te conhecem como esse amor nos faz bem e como é importante Te servir. Que sejamos prontos, ó Pai, a Te servir, que sejamos prontos a mostrar ao povo pernambucano que nós nos importamos com ele, que os amamos e queremos que eles aceitem a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós colocamos também, Senhor, a vida desses irmãos nossos que foram lembrados aqui, os seus nomes, que eles recebam a Tua visita, Senhor, dando-lhe restauração na sua saúde, na sua vida, em todas as áreas das suas vidas, que eles sintam a Tua presença e o Teu consolo, e que nós estejamos prontos a ajudá-los como família Tua, como irmãos que somos da parte de Cristo. Estejamos sempre prontos a mostrar esse amor que foi derramado sobre nós através do Teu Filho Jesus. Continua a falar aos nossos corações através das partes que se seguem nesse culto.
Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós teremos neste momento, nessa parte do culto, um momento muito especial de gratidão a Deus. Nossos ministros de família, pastor Apolônio Lins Cavalcante, professora Cássia Virgínia Guimarães Cavalcante, completaram no último dia 22 de junho 40 anos de casados. Estão celebrando suas bodas de rubi. E é com muita alegria que nós os convidamos a estarem aqui à frente, nesse instante, para um momento especial de oração, de gratidão a Deus, que a professora Cássia viesse aqui, estivesse ao lado do pastor Apolônio, neste momento, e nós, como igreja, nos unimos a eles para esse momento especial de gratidão, na expectativa de que Deus continue a abençoá-los juntamente com toda a sua família e, é claro, abençoar o seu ministério. Agora que os dois já estão aqui à frente, eu quero convidar para que se juntem a eles os demais membros da família que estão presentes. Eu quero mencionar primeiro o André e a Adjé, sua esposa, queria que viesse aqui à frente nesse instante. Estão também presentes outros filhos, é o caso do pastor Anderson, queria que ele estivesse aqui, queria convidar a Jucineuza, sua esposa, para também estar aqui ao seu lado. Pastor Alexandre e Eloíma, infelizmente, não estão ainda conosco, chegarão amanhã também para se juntar à família nesta semana de celebração, mas não podem estar conosco aqui. Mas Carol está presente também, eu queria que ela viesse, o Marco também está com ela, queria que ele a acompanhasse também nesse instante. Além dos filhos, né, nós temos outros familiares presentes, né, entre as irmãs dele e dela, né, a irmã Eliane, queria que ela viesse aqui, acompanhada do irmão Benilton também, queria que a Ana também estivesse presente aqui. Eu sei que há sobrinhos, como é o caso de Samuel, e acompanhado de Gisele, também Saulo, Marcela, Daniele estão presentes aqui também. Queria que todos vocês viessem. É possível que tenha faltado algum nome aqui na minha relação, mas se você está presente, mesmo que não tenha sido citado e é parte da família também, pode vir aqui à frente. Juliana também queria que viesse aqui à frente. Há outros familiares presentes aqui entre nós. Bem, finalmente eu queria convidar o pastor Guimarães, dona Débora, para também se juntarem à família. Pastor Guimarães, que é tio da irmã Cássia filha do irmão Daniel Guimarães, tão querido nosso, e o pastor Guimarães também vem aqui à frente como tio, mas também representando, e o faz muito bem, a nossa igreja, como nosso querido pastor emérito da igreja. Meus irmãos, é muito significativo para a igreja se unir a esta família neste momento. É um momento de gratidão a Deus, é um momento também em que nós colocamos toda essa família diante do Senhor, suplicando as suas bênçãos, suplicando o seu cuidado, a sua graça. Uma linda família, sem dúvida. Entre as alegrias do servir ao Senhor, sem dúvida se destaca justamente a possibilidade de criar os filhos nos caminhos do Senhor, de instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. E eu tenho certeza, de todo o coração, que uma das maiores alegrias do pastor Apolônio e da professora Cássia são justamente seus filhos. A alegria de ver seus filhos servindo ao Senhor, fiéis em seu compromisso com Deus, envolvidos no reino de Deus, quer diretamente no ministério, quer pela participação na Igreja de Cristo. E nós nos alegramos muito com eles, por estas
razões, por esses motivos de gratidão ao Senhor. Louvamos a Deus por toda essa trajetória de 40 anos, durante os quais certamente Deus os tem conduzido e usado onde os tem colocado. Boa parte desse tempo vivida aqui mesmo, na Capunga, onde os filhos foram criados. Depois, por um breve período de tempo, de 10 anos, ali no Maranhão, na cidade de São Luís, onde a professora Cássia dirigiu o Colégio Batista Daniel de la Touche, pastor Apolônio exerceu o ministério, assumiu o ministério, não só pastoreando igrejas, mas também junto à Convenção Batista do Maranhão. Nós louvamos a Deus por essa história, por essa trajetória, e por podermos hoje agradecer a Deus esses 40 anos de vida conjugal. Que o Senhor continue a abençoá-los, a conduzi-los, e a lhes conceder sabedoria em cada passo e em cada momento. Que sua família e o seu ministério sejam sempre alvo da graça e da bênção do Senhor. Queria convidar a igreja a se colocar de pé. A professora Leila, nesse instante, vai fazer chegar às suas mãos uma lembrança, um presente de nossa igreja, uma recordação desse instante especial de gratidão a Deus, e nós vamos orar, suplicando ao Senhor as suas bênçãos sobre a vida deste casal e de toda esta família. Pai querido, recebe a nossa gratidão. Tu sabes da alegria que enche os nossos corações ao contemplar uma história tão bonita, uma história conduzida, cuidada e guiada por Ti. Nós te louvamos, Senhor, pelas famílias das quais vieram o pastor Apolônio e a professora Cássia. As famílias, Senhor, também representadas aqui, seus pais, seus demais ancestrais, que lhes legaram o Evangelho, que lhes outorgaram o maior de todos os presentes e a maior de todas as dádivas, o relacionamento com Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por essas famílias, Senhor, que têm marcado espaço e presença no Teu reino, tanto a família Cavalcante como a família Guimarães. Nós te louvamos, Senhor, particularmente pela vida do pastor Apolônio e professora Cássia, porque souberam honrar este legado e perpetuar, especialmente na vida dos seus filhos, aquilo que receberam. Muito obrigado pelo Evangelho que marcou as suas vidas, pela sabedoria da Tua palavra que marcou sua história. Muito obrigado, Pai, pelos seus filhos, por toda essa descendência que, ó Senhor, tem honrado igualmente a mensagem que receberam e este compromisso com o Teu reino. Muito obrigado aqui, Pai, pela bênção e a alegria que eles têm de ver os seus filhos trilhando os Teus caminhos. E eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida deles, sobre o seu relacionamento, sobre o ministério que Tu lhes tens confiado. Quero te pedir, Senhor, que Tu abençoes também os seus filhos em suas lides ministeriais, em suas vidas pessoais e familiares, em seus projetos para o futuro. Enfim, Pai, que toda esta família presente aqui ou aqui representada seja sempre alvo da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor e das Tuas bênçãos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nos podem sentar. Antes do momento dos dízimos e ofertas, o primeiro vice-presidente gostaria de convocar a Comissão de Finanças para uma breve reunião logo após o culto na Sala dos Diáconos. Por isso, todos os irmãos estão convocados para esta reunião. E neste momento, convidamos os irmãos diáconos e diaconisas escalados para este momento dos dízimos e das ofertas
e aproveitamos para ler o texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versos 11 a 12, cuja mensagem nos traz um binômio: voluntariedade e proporcionalidade. No texto nós lemos: agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Da palavra de Deus nós colhemos que devemos terminar o que começamos, inclusive na obra do Senhor. Se há voluntariedade e prontidão de vontade, não deixemos a obra incompleta. Naturalmente, seguindo o critério da proporcionalidade. Ninguém dá aquilo que não tem, mas devemos, por fidelidade, separar dentro do que nós temos para honrar o serviço do reino de Deus. Nesse instante vamos fazer uma pequena alteração no boletim e vamos cantar o hino 436, que está logo abaixo da leitura bíblica. Dai-nos luz. Cantemos. Oração e dedicação dos dízimos e ofertas, convidamos para tomar a sua posição o irmão diácono Carlos Spakov, e lemos também no livro do Êxodo, capítulo 35, verso 29, o seguinte registro: todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra do Senhor, que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor.
Senhor nosso Deus, nós somos agradecidos, primeiramente por estarmos na Tua casa, por termos sido alcançados pela Tua misericórdia e pela Tua salvação. Também te agradecemos a oportunidade de poder contribuir, participar de uma forma assim direta através dos recursos que Tu nos proporcionas, a fim de que estes se transformem em meios de anunciação da Tua palavra e que vidas possam ser alcançadas através desta anunciação. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, também todas as pessoas que estejam participando deste culto, através da presença ou através de serem participantes pela rádio ou pela internet. Que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia os alcance nas necessidades pessoais e nas necessidades espirituais. Fala, pois, ao nosso coração nesta noite e nos abençoa e nos perdoa. No nome de Jesus. Amém. Amém. Faremos de forma responsiva a leitura bíblica dos textos extraídos dos livros de Josué, do livro dos Salmos, do livro de Isaías. Em seguida, ainda de pé, faremos um recitativo do tema e da divisa de nossa campanha de missões estaduais. Façamos, portanto, a leitura desse texto e, em seguida, do recitativo de tema e divisa de nossa campanha de missões estaduais. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nossa campanha de missões estaduais para este ano tem o tema indicado aí, e nós vamos recitar juntos esse tema, e em seguida leremos a divisa extraída do Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 36. Leiamos juntos o tema: eu me importo. A divisa: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor nos ajude a entender a sua palavra e a, inspirados nela, assumir a atitude semelhante à de Cristo. Os irmãos podem sentar e cantaremos nesse instante as boas novas. Cantaremos o hino 437 do Hinário para o Culto Cristão, para o cantor cristão, as boas novas, e na segunda estrofe vamos todos recitá-la. Cantemos. Povo de Deus,
Ouviremos agora o coro Capunga entoando Quem Irá Por Mim? E na sequência a mensagem. Certamente estamos preparados para ouvir a mensagem que Deus tem para o nosso coração nesta noite. Conforme avisamos hoje pela manhã, nós teremos hoje a alegria de ouvir mais uma vez o pastor Anderson Guimarães Cavalcante. Pastor Anderson, que já esteve conosco aqui, é filho do pastor Apolônio, da professora Cássia, é pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de São Luís, e esse mês, no dia 26, final desse mês, assumirá o pastorado titular da Segunda Igreja Batista daquela cidade. É também reitor do Seminário Teológico Batista em São Luís e tem desenvolvido ali naquela cidade um belo ministério. Certamente nós continuaremos a acompanhá-lo em seu ministério, nesse novo momento, nessa nova experiência vivida. Com muita alegria nós o recebemos nessa noite e lhe passamos a palavra, na expectativa de que Deus o use como instrumento seu para falar ao nosso coração nesse instante. Graça e paz, amados irmãos.
É bom estar de volta, onde tudo começou. Foi nessa igreja onde eu entreguei minha vida a Jesus. Foi nesta igreja onde desde cedo eu fui ensinado nos caminhos do Senhor. Fui batizado num projeto de missões estaduais, pastor Ney. As igrejas do campo se reuniram no ano de 1986. Cada igreja levou seus novos crentes, discipulados, preparados para o acampamento de Silvânia, e lá tive o privilégio de descer as águas batismais com o pastor Guimarães e declarar publicamente minha fé em Jesus Cristo. Também dessa igreja eu participei ativamente da escola bíblica dominical, as salas juniores, adolescentes, fui a retiros e também a viagens missionárias, campanha de missões estaduais. Eu me importo. Tive o privilégio de ir nas caravanas da Igreja Batista da Capunga para as cidades de Bonito, Afogados da Engazeira, Salgueiro, Belo Jardim, dentre outras. E como foram gratificantes para aquele adolescente, naquela caravana missionária, estar naquelas cidades proclamando o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Como era gratificante após chegar numa longa viagem, mesmo cansado, todo o grupo de missionários se apresentar aqui diante da igreja, em gratidão a Deus, em louvor ao Senhor pelo privilégio de termos sido usados pelo Senhor para abençoar vidas no estado de Pernambuco. Posso falar também, nesse primeiro momento, da responsabilidade de estar aqui neste lugar. Por que não enfatizar a importância tanto do pastor Ney, pastor Guimarães, próprio pastor Manfred Greller, sobre a minha vida. O pastor Manfred Greller desenvolve um pastoreio de pastores conosco lá em São Luís. Posso falar também tio Guimarães como um doutrinador bíblico e o pastor Ney um expositor dinâmico. Inclusive, o pastor Ney foi capelão, mentor, ali na época que eu era adolescente, no Colégio Americano Batista. Eu guardo com recordação e carinho a liderança espiritual que ele exerceu sobre a minha vida, a vida dos meus primos, meus irmãos e meus colegas de turma também, ali no Americano Batista. E como já mencionado, estamos com desafios ali no estado do Maranhão e peço aos irmãos que orem por nós, pela minha família, pedindo a Deus por sabedoria, para que a gente possa exercer o ministério com excelência e para a glória de Deus. Mas eu posso dizer, meus queridos irmãos, que como fruto do trabalho evangelístico desta igreja, assim como outros irmãos em Cristo meus, eu fui enviado pela Igreja Batista da Capunga. E me encontro desenvolvendo meu ministério no campo missionário que o Senhor colocou para lá estarmos proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse momento, convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias, primeiramente, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós leremos o verso 8, e logo em seguida avançaremos para o capítulo 8, para lermos os versos 27 a 38. Eu gostaria que meditássemos nessa noite sobre o tema A partir de Jerusalém. Atos 1,8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 8, a partir do verso 27, a palavra nos diz: eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o.
Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra que se encontra diante de nós nesta noite. Fala através do Teu Santo Espírito aos nossos corações. E assim como Jesus, possamos dizer a cada dia com convicção que nós nos importamos em espalhar o Teu amor ao mundo, em movidos de compaixão, imitarmos a Jesus Cristo em todo o nosso procedimento. Em nome de Jesus, amém. A campanha de missões estaduais, ela tem o tema Você se importa? Que questionamento profundo. E vai detalhar que mais de 4 milhões de pessoas se aglomeram no que denominamos Grande Recife. Pessoas das mais diversas origens, credos, status sociais e educacional, que precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E é percebendo essas pessoas que a campanha de missões estaduais de 2014 se propõe a perguntar: você se importa com elas? Estou lendo um livro sobre ética cristã, A Busca da Moral, de Stanley Greens, e ele vai falar sobre o desafio que a igreja tem ao ser chamada para fora, fazer a diferença na sua geração, e ele vai dizer que Deus nos chama a viver a vida comunitária no meio do mundo que nos cerca. Nossa missão inclui estender a mão aos outros em nome de Cristo, servindo as pessoas que não participam da nossa comunhão. Entendendo o princípio de igreja ser chamada para fora, para fazer diferença no meio da sua geração, para se fazer presente, relevante e transformadora no meio onde está inserida. Talvez muitas dessas pessoas mencionadas, cerca de 4 milhões, talvez elas até já tenham em suas mãos um folheto com uma porção das Escrituras, tal qual tinha o eunuco. O eunuco tinha uma porção das Escrituras, ele estava lendo, talvez um rolo, das Escrituras, estava lendo o profeta Isaías, capítulo 53, versos 7 e 8. Quantas campanhas não têm acontecido durante este mês de junho, julho, período da Copa do Mundo? Temos visto o povo brasileiro evangélico mobilizado, o povo batista nas trans na Copa do Mundo. Por exemplo, lá em São Luís, eu estou aqui com um folheto, uma tabela da Copa, Mais que Vencedores, é o nome do projeto, com várias porções das Escrituras e ainda mencionando o plano de salvação de Deus em Cristo Jesus. E esses folhetos, com a tabela da Copa, com porções das Escrituras, têm sido distribuídos lá nas ruas de São Luís, pelo povo de Deus que lá tem testemunhado do Evangelho.
Talvez o eunuco, assim como o eunuco, muitas dessas pessoas talvez até já tenham tido um contato com as Escrituras. E daí surge uma pergunta: somente uma passagem, uma porção das Escrituras é suficiente? Podemos dizer que para a salvação de todo aquele que crê, de acordo com Romanos 10, 17, sim. Porque, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É por isso que, creio eu, que um dos princípios da reforma, o sola scriptura, em levar a palavra de Deus para a língua do povo e para a mão de cada cidadão, tinha esse propósito. Uma vez a palavra transformadora sendo disseminada, distribuída, as pessoas poderiam ter um contato com ela e poderiam ouvir do Evangelho salvador em Cristo e se posicionarem diante de Deus quanto ao que queriam para as suas vidas. Agora, compreendendo que a pregação do Evangelho e a feitura de um novo discípulo, que leva tempo, envolve muito mais do que apenas entregar um folheto, eu gostaria de refletir com os amados irmãos acerca da experiência bíblica do missionário Filipe. Um missionário que realmente entendeu, sensível à voz do Espírito Santo, ele se aproxima daquela carruagem, ele senta-se ao lado, se coloca como instrumento nas mãos do Senhor e deixa-se ser usado, onde naquela ocasião ele expõe as Escrituras e leva aquele ouvinte a ser desafiada pela mesma. Eu creio que a palavra, uma vez exposta, assim como está sendo exposta aqui nessa noite, ela tem o propósito de nos desafiar. Seja a igreja do Senhor ser desafiada à edificação e expansão, seja o amigo ainda que não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, seja desafiado a dar um passo de fé e entregar sua vida a Jesus. A palavra tem esse poder transformador. E a experiência bíblica relatada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, mostra já a igreja em movimento, a igreja indo. Enquanto a igreja estava indo, ela estava fazendo discípulos, batizando os novos discípulos e ensinando-os a permanecerem na verdade que os alcançou. Mostra a igreja agora revestida do Espírito Santo de Deus e na prática evangelizadora para ganhar o mundo para Cristo. E aquele discípulo de Cristo, ele levou a sério a palavra do Mestre, quanto à importância do testemunho do Evangelho a partir da sua Jerusalém. Começando por Jerusalém, avançando para a Judéia, chegando a Samaria e adentrando aos confins da terra. Ele acabara de voltar de uma missão na Samaria. Não apenas ele. Se a gente for olhar o contexto do capítulo 8 do livro de Atos, a gente vai ver que também Pedro e João estiveram na Samaria e contribuíram com a proclamação do Evangelho naquela localidade. E a igreja, uma vez que se instaurou-se naquela época a perseguição ao povo de Deus, ela avança, ela se espalha, anunciando o amor de Deus a outras localidades. E assim a mensagem chega a Samaria. E Filipe retorna para Jerusalém. Mas ele recebe uma nova missão: siga adiante pelo deserto em direção a Gaza, terra dos filisteus. Siga adiante. E aí chegamos ao contexto do texto que nós lemos nessa noite. E eu gostaria, se os irmãos quiserem permanecer com suas Bíblias abertas no capítulo 8 de Atos, de trabalhar expositivamente essa passagem com os irmãos. O verso 27 e 28, ele fala quem era aquele cidadão que voltava de afazeres religiosos
em Jerusalém. Vai falar do etíope, a quem ele prestava serviço. Podemos dizer que aquele homem era como que um ministro da fazenda nos dias de hoje. Ele era uma pessoa importante. O texto diz que ele era um alto oficial. Talvez a gente possa se questionar, mas o que é que ele estava fazendo em Jerusalém? Daí a gente precisa retornar um pouco para o Antigo Testamento. A Etiópia era a terra da rainha de Sabá e tinham boas relações com o povo de Deus em Jerusalém, na região da Judéia, povo de Israel. Boas relações, inclusive, com o rei Salomão. Então, era algo comum que um etíope saísse da sua terra para fazeres religiosos em Jerusalém, conhecida pela tradição como lugar de adoração. E ele estava lendo a passagem. Diz que ele estava sentado na sua carruagem, o verso 28, lendo o profeta Isaías. Que escolha! Eu dou aula de evangelismo e discipulado lá no Seminário Teológico Batista em São Luís. E uma das perguntinhas de prova que eu coloco para os meus alunos é: qual é o livro mais evangelístico do Antigo Testamento? E aí, o profeta Isaías, a gente vai ver profecias messiânicas a respeito do Emanuel que viria, de como ele seria concebido, as dores do Messias. Hoje pela manhã celebramos a ceia do Senhor aqui neste lugar, relembrando o que Cristo fez por nós, e ele estava lendo a passagem do servo sofredor em Isaías. Lá no verso 28 diz isso. O verso 29 fala do Espírito Santo orientando o missionário do Senhor, a obra, a prática do Evangelho. E eu posso dizer, amada igreja, todos nós que já tivemos um encontro pessoal com Jesus Cristo, somos missionário dele. Cada um de nós somos missionários de Jesus Cristo. Estou escrevendo um artigo, uma disciplina de mestrado que estou fazendo lá no Paraná, na área de teologia. O tema do artigo é: ide ou indo? Tem alguma diferença? Entender que o ide acontece apenas em ocasiões esporádicas para evangelizar, ou indo enquanto eu estou indo em todo o tempo, todos os dias. Logo, uma igreja comissionada é uma igreja que está indo em todo o tempo, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, vivendo a palavra que está encarnada nela. E Filipe é orientado pelo Espírito a se aproximar, a acompanhar a carruagem. E para mim, essa orientação demonstra uma vida de intimidade com o Senhor, que eu e você também devemos ter a cada dia, onde Filipe, sensível à voz do Espírito e obediente ao chamado do Espírito para a sua vida, ele responde com presteza. O verso 30 diz que ele corre, ele encosta naquela carruagem, ele questiona aquele etíope: você entende o que você está lendo? Tem até um livro muito interessante, Entendes o que Lês, de Gordon Fee Douglas Stewart, que vai falar sobre a ciência hermenêutica, sobre a importância daquilo que foi dito lá atrás, com aplicação para a minha vida e a sua vida nos dias de hoje. E Filipe questiona: você entende o que você vem lendo? No verso 31, o etíope responde com outro questionamento: como eu posso entender se não há alguém que me explique? Eu preciso que alguém me explique. E o etíope convida Filipe a sentar-se ao seu lado. Sente-se comigo, eu vou ler a passagem para você, e você vai explicar a passagem para mim. Eu observo, nessa ocasião, que a aceitação daquele homem, que estava sedento para ouvir do amor de Deus, foi tremenda. Talvez nas experiências missionárias que temos tido,
Nem todos respondam da mesma maneira como esse etíope respondeu a Filipe. Talvez alguns rejeitem. E a gente deve respeitar o posicionamento dessas pessoas. Mas não abrir mão de, uma nova oportunidade, apresentar o Evangelho a elas novamente. Mas aquele homem estava sedento de Deus. No verso 35, vai apresentar a explicação de Filipe para o eunuco. Porque Filipe começa de forma calma, e ele vai expor àquele etíope as Escrituras. Começando por aquela passagem, avançando adiante, ele anuncia-lhe a Jesus Cristo como Messias prometido ao povo de Deus no passado e que havia vindo para salvar. Eu creio que não apenas ele expõe aquela passagem, mas diz o texto que, começando por ela, ele anuncia-lhe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E do verso 36 a 38, a gente observa que a palavra, que uma vez exposta, ela desafia o ouvinte. Já com a ação do Espírito Santo, aquele homem, entendendo a mensagem do Evangelho, levanta um novo questionamento. Filipe, eis aqui água, né? Estamos aqui diante de um belo batistério, e no meu imaginário, eu me imagino entrando nessas águas desse rio ali ao fundo da pintura, e descendo nas águas, declarando minha fé pública em Jesus Cristo. Mas aquele homem questiona: eu posso ser batizado? Eis aqui água, que me impede de ser batizado? E Filipe, em resposta a ele, diz: você pode, mas existe um requisito. Você precisa professar sua fé em Jesus Cristo. É lícito, diz o texto, se creis de todo o coração. Eu costumo dar o treinamento para o batismo, para os novos decididos que passam o período na sala de escola bíblica dominical de novos crentes, crescimento 1 e 2, e quando chega próximo ao batismo, a gente reúne os novos decididos, e a gente aplica um treinamento para eles, e a gente usa essa passagem. E eu pergunto a eles: qual o requisito para ser batizado? E eles prontamente respondem: a fé em Jesus Cristo, a profissão de fé em Jesus como Senhor e Salvador. É interessante que aquela profissão de fé que se encontra no verso 37, e diz lá, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquela profissão de fé, ela é registrada. Registrada não em ata, mas na Bíblia. Está aqui registrada no texto sagrado. Após ele professar sua fé, o requisito necessário havia sido demonstrado. Ambos, diz o texto, descem as águas, e o eunuco declara a fé pública em Jesus Cristo e é batizado por imersão, demonstrando simbolicamente a sua morte e sepultamento para o mundo e a nova vida em Cristo para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, após visualizarmos toda essa ação missionária bem-sucedida, eu creio que a palavra tem desafios para todos nós nesta noite, que aqui estamos. Você se importa com as vidas que estão perecendo sem Cristo? Talvez você possa me questionar de volta: o que eu vou dizer naquele momento? A gente pode ir na palavra. Lá também no início do livro de Atos, os discípulos, sendo fortalecidos pelo Espírito de Deus, recebem como resposta: não temas, apenas se coloquem à disposição de Deus, porque naquela mesma hora, seja diante de reis e autoridades, seja diante de pessoas simples, o Espírito Santo colocará as palavras na sua boca. Apenas se apresenta como instrumento, porque Deus quer te usar.
Nós temos trabalhado a expansão do Seminário Teológico Batista em São Luís, lá no estado do Maranhão. E hoje nós nos encontramos com cerca de 100 alunos no interior. Alunos estes vocacionados para o ministério. Nós temos polos, temos 4 polos, vamos abrir mais um com a graça de Deus agora em agosto. E nesses polos, os alunos estão sendo preparados lá mesmo, em loco. E como tem sido gratificante fazer viagens missionárias pelo seminário, para dar aula lá no interior, preparando aqueles vocacionados, para que eles possam produzir frutos para a glória de Deus. Como tem sido gratificante também, através da primeira igreja batista de São Luís, seguir nas viagens missionárias, para as frentes missionárias, para capacitar as congregações locais, as lideranças, através de treinamentos para discipulado, para grupos pequenos, grupos familiares, para evangelismo. Como tem sido gratificante ir ao interior, batizar novos crentes. Tem sido experiências maravilhosas, tais quais eram as experiências que eu pude vivenciar como adolescente nesta igreja. Como tem sido gratificante se deixar ser usado pelo Senhor. Agora, meus queridos irmãos, aproveitando, claro, os projetos, as atividades proporcionadas pela igreja, mas entender que o nosso ID é todos os dias, é onde o Senhor nos tem colocado. É lá no banco onde o irmão trabalha, lá no escritório de advocacia onde o irmão exerce a advocacia, lá no hospital, lá no colégio, onde o irmão o tem, onde Deus o tem colocado, meu querido irmão. É lá onde você deve testemunhar do Evangelho, cumprir o ID de Jesus, porque pessoas ao nosso lado estão perecendo sem Cristo. E com certeza elas serão gratas eternamente pela sua ação evangelística sobre a vida delas. E a experiência bíblica nos desafia nessa noite a nos posicionar diante da responsabilidade. Viver o Evangelho para quem entregou a vida para Jesus não é algo opcional, é algo de responsabilidade. Enquanto estivermos indo, chamados para fora, cheios do Espírito Santo de Deus, para fazer a diferença na nossa geração, a partir da nossa Jerusalém. Aos que ainda não entregaram suas vidas para Jesus e que se encontram aqui nesta noite, que você possa meditar nessa palavra, do grande amor de Deus por nós, e após ouvir a exposição das Escrituras, você possa também ser desafiado por ela, e assim como o etíope, você possa dizer de todo o coração: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, professando sua fé nele e sendo presenteado com a salvação eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Cantaremos o hino 546 do Inário, Dá-me tua visão, a primeira estrofe. Transportados para aquele momento ali
conforme apresentado no livro de Atos dos Apóstolos. Uma história na qual aparecem dois personagens, Filipe e o eunuco. Um deles, um homem comprometido com a palavra de Deus, conhecedor do Evangelho, desejoso de compartilhar a mensagem de Cristo a outras pessoas e levado pelo Espírito Santo a compartilhar. O outro, alguém desejoso de conhecer a Cristo, alguém desejoso de conhecer e entender melhor a palavra de Deus, desejoso de conhecer melhor as Escrituras. Eu queria lhe perguntar nesta noite se você se identifica com algum desses homens. Primeiro eu quero lhe perguntar se você está presente aqui nesta noite, mas ainda não teve a experiência de entregar sua vida a Jesus. Ainda não conheceu ainda realmente aquele que veio ao mundo para ser o seu Salvador. Talvez à semelhança daquele etíope, você tenha o desejo de conhecer mais. Talvez tenha investigado, pesquisado, lido, ouvido ao longo de sua vida, ao longo de sua história, e já saiba alguma coisa sobre Jesus, mas você não o conhece pessoalmente. E eu quero desafiá-lo neste momento a receber a Jesus como aquele etíope fez. Aquele homem declarou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu quero convidá-lo nesta noite a fazer a mesma coisa, a no seu coração confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e a decidir em sua vida recebê-lo como seu Salvador. Eu queria convidar todos a curvarem sua cabeça neste instante. E se você está presente aqui nesta noite e quer neste momento entregar sua vida a Jesus, quer neste momento receber a Jesus como seu Salvador, eu queria convidá-lo a levantar a sua mão onde você estiver, dizendo com este gesto: eu quero receber a Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus e eu quero conhecê-lo pessoalmente. Tudo quanto eu tenho ouvido sobre Jesus não é suficiente. Eu quero conhecê-lo mais, eu quero conhecê-lo melhor. Quer fazer isso agora? Levante sua mão onde você estiver, corajosamente, pode levantar. Eu quero ver daqui, nós queremos orar por sua vida. Levante sua mão onde você estiver. Há alguém que nesse instante quer entregar sua vida a Jesus, quer conhecê-lo pessoalmente, quer recebê-lo como seu Salvador, quer declarar que crê em Cristo Jesus? Quer fazer isto agora? Quer fazer isto agora? Quer entregar sua vida a Jesus? Há alguém que neste momento quer entregar-se a Cristo? Deixa eu fazer uma segunda pergunta enquanto todos ainda estão de cabeça baixa. Talvez você já tenha dado um passo, em algum momento de sua vida você fez isso, você entregou sua vida a Jesus, mas a semelhança daquele etíope, você ainda sente o desejo de dar um outro passo, que é ser batizado. Você quer ser batizado para testificar sua fé em Cristo Jesus. Quer tomar essa decisão agora também? De trilhar este caminho, o caminho de ser batizado também, testificando sua fé? Enquanto estamos orando, levante sua mão também. Se o seu desejo é ser batizado na próxima oportunidade, Deus abençoe essa mão que se ergue. E a outra pessoa, outra mão se ergue. Deus te abençoe. A outra pessoa, outra mão. Deus te abençoe. 3 pessoas. Há mais alguém que neste momento quer dizer: eu quero, como aquele homem, testemunhar publicamente que conheço a Jesus, que Jesus é o meu Salvador. Há mais alguém? Levante sua mão. Há mais alguém? A outra pessoa que quer testemunhar a sua fé em Cristo Jesus, já recebeu a Cristo como seu Salvador. Temos uma mão ali na galeria também que se ergue. Deus te abençoe também. Deus te abençoe. A outra pessoa, outra mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A outra pessoa, a outra pessoa. São vidas que neste momento declaram que querem expressar na próxima oportunidade sua fé em Cristo Jesus, descendo as águas do batismo. Fomos lembrados também pelo pastor Anderson desse momento significativo, não só na vida daquele etíope, mas na vida dele,
assim como é na vida de todos nós, que um dia testificamos dessa forma a nossa fé. Há mais alguém? Deixe-me fazer uma terceira pergunta. Você já conhece a Cristo Jesus, mas você viu nessa história a imagem de um homem que entendia que o seu compromisso era falar de Jesus. E você se identifica agora com Filipe, com aquele evangelista. E se você neste momento quer assumir também o compromisso de falar para outras pessoas sobre Cristo, eu quero desafiá-lo a levantar a sua mão também nesse instante. Levante sua mão, dizendo com esse gesto: eu sei que há pessoas que não conhecem a Cristo. Eu quero ter esta visão, a visão das almas perdidas, sem salvação, sem esperança. E eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar o Evangelho de Cristo a alguém. Levante sua mão nesse instante. Talvez você esteja agora, Deus abençoe essa mão que se ergue ali, Deus abençoe outra mão que se ergue, Deus abençoe ele na galeria também. A outra pessoa, você está dizendo com esse gesto ali, à minha esquerda na galeria, outra mão se ergue, Deus te abençoe também. A outra pessoa, você está dizendo com esse gesto: eu conheço pessoas que não conhecem a Cristo, eu quero assumir o compromisso de compartilhar de Cristo com elas. Há mais alguém? Há mais alguém? Levante sua mão dizendo: eu quero compartilhar de Jesus com alguém. Eu quero ser instrumento nas mãos de Deus para que outros conheçam a Cristo. Há mais alguém? Há mais alguém? Levante sua mão nesse instante. Eu queria convidá-los todos a se colocarem de pé. Nós vamos cantar a continuação deste hino, vamos continuar cantando. E eu queria muito mesmo que eu e o pastor Anderson pudéssemos recebê-los aqui à frente nesse instante. Você que levantou sua mão, se você decidiu na próxima oportunidade ser batizado, venha, fica aqui à minha direita. Você estará ao vir aqui dizendo que quer se preparar e quer ser batizado, quer se tornar membro de nossa igreja. Se você já é crente em Cristo, mas sente que precisa falar de Jesus para alguém, fica aqui do meu lado esquerdo. Você está assumindo diante de Deus, diante dessa igreja, o compromisso de ser um instrumento nas mãos de Deus para levar o Evangelho para alguém. Talvez alguém em quem você esteja pensando nesse exato instante, alguém que você se lembrou agora, alguém que você sabe que precisa de Jesus. Ou talvez não seja alguém específico, mas você quer dizer nesse instante: eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, eu quero ser como Filipe. Fique aqui do meu lado esquerdo. Você que levantou sua mão, ou se você não levantou, mas quer nesse instante assumir esse compromisso de ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras vidas, deixe seu lugar, vem aqui à frente. Nós estamos esperando por você enquanto nós cantamos. Quantos vivem sem mostre o amor e o perdão de Jesus a alguém. Ore nesse instante dizendo isso: abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Enquanto cantamos a última estrofe, eu vou esperar que você venha aqui à frente. Você que levantou sua mão dizendo que quer falar de Jesus para alguém, talvez você esteja exatamente nesse instante pensando em alguém a quem você precisa falar de Jesus. Ou talvez você não tenha ninguém em mente nesse instante, mas você quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Você quer ser um servo usado por Deus para levar Jesus para outras pessoas, no seu lugar de trabalho, quando você estuda, em sua casa, em sua família, em sua vizinhança, onde quer que você se encontre. Você está pronto a se deixar guiar, a se deixar levar e a se deixar usar pelo Espírito Santo para levar a luz e a esperança do Evangelho para alguém. Pode vir aqui à frente. Você que já é crente em Cristo, mas quer ter uma vida de maior compromisso com a proclamação dessa mensagem, quer você tenha levantado sua mão ou não, nós esperamos por você enquanto cantamos a última estrofe desse hino.
Eu sei que ainda há outras pessoas que desejam vir aqui à frente. Eu sei que há outras pessoas que sabem da necessidade que você tem de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso eu queria dar mais uma oportunidade. Você que sente que pode ser um instrumento nas mãos de Deus, para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança a alguém que não conhece. Talvez alguém que, como aquele etíope, leia a palavra de Deus, mas não consegue encontrar a verdade que você conhece, que é Cristo Jesus. Talvez alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Talvez alguém muito distante, a quem você está pronto a ser enviado como missionário. Talvez alguém que convive com você diariamente, a quem você precisa falar de Jesus. Eu vou pedir à irmã Alice que nos dirija, enquanto cantamos mais uma vez a última estrofe deste hino. Eu queria ainda lhe dar uma oportunidade para, diante de Deus e diante da igreja, dizer publicamente: eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, eu quero ter a visão de Deus, para levar a outras pessoas a mensagem do Evangelho de Cristo. Pai querido, nós somos gratos pela Tua palavra, somos gratos pela linda mensagem que ouvimos, porque ela falou ao nosso coração. Aqui estão, Senhor, diante de Ti, vidas de pessoas que nesse instante demonstram publicamente que já têm recebido a Cristo como seu Salvador e que querem expressar isso através do batismo. Querem testificar dessa forma a fé que têm em seu coração. Mas também aqui estão à frente, Senhor, servos Teus, que conhecem a Tua palavra, mas que sabem de pessoas que precisam da esperança que há no Evangelho. E neste instante se comprometem a ser instrumentos Teus. Ó Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa aqui à frente. Aqueles que já têm Te conhecido, mas que ainda não foram batizados, que a decisão tomada agora seja a decisão de ter uma vida comprometida com a Tua palavra e com o Teu Evangelho, mas também uma vida de compromisso com o Teu reino e com a Tua igreja. Abençoa-os, dirige-os, consolida a certeza que há no seu coração. Coloco nas Tuas mãos as vidas destes que aqui à frente estão Te dizendo e nos dizendo que querem ser instrumentos para a evangelização e para a salvação de vidas. Ó Pai, capacita-os, usa-os como instrumentos preciosos na Tua mão e concede-lhes a maior de todas as alegrias na vida cristã, alegrias de ver vidas se rendendo aos Teus pés. Senhor, talvez no coração e na mente deles já haja lembrança de pessoas que amam e que precisam de Cristo. Ó Pai, eu Te peço que Tu lhes concedas o privilégio, que Tu lhes concedas a alegria de ver estas vidas entregues a Cristo Jesus. Ó Pai, abençoa-nos a todos nós, Teus filhos. Faze-nos, ao tempo em que vamos, ao tempo em que vivemos, ao tempo em que conduzimos nossa vida, ser instrumentos Teus para apresentar Cristo ao mundo. É o que pedimos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Vocês podem sentar. Eu queria que este grupo aqui estivesse nesse primeiro banco, só por alguns instantes. Nós precisamos muito ter contato posterior com vocês, para ajudá-los nessa decisão que vocês têm tomado. Aos demais irmãos também, nossa gratidão por essa disposição. Se você nos acompanha à distância através do rádio
ou através da internet e também tem tomado uma decisão nessa hora, entre em contato conosco, avise-nos. Ou se você está presente aqui nesse santuário, tomou uma decisão, mas foi difícil assumir publicamente essa decisão, eu sei que não é fácil, diante dessa multidão, no banco em frente ao lugar onde você está sentado, há um cartão onde está escrito minha decisão. Preencha esse cartão com os seus dados pessoais, entregue aos pastores após o culto, à saída. Nós queremos orar por sua vida, queremos acompanhá-lo em sua caminhada com Cristo. Estamos chegando ao final deste culto. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos quantos nos visitaram nesta noite, todos quantos estiveram conosco. Particularmente eu quero agradecer muito a vida do pastor Anderson, sua presença conosco, sua disposição para participar deste culto, e queremos nesse instante dizer que o nosso desejo é que a sua vida, juntamente com a irmã Jucineuza, sua esposa, seja grandemente abençoada por Deus, que o seu ministério, especialmente nesse novo momento, seja dirigido pelo Senhor, que Ele continue a abençoá-lo e a conduzi-lo. Quero lhe dizer que como igreja nós nos alegramos muito em ver um filho da igreja sendo instrumento nas mãos do Senhor, em outra terra, sendo ali usado pelo Senhor, que o Senhor continue a abençoá-lo. A todos os irmãos, o desejo de uma semana ricamente abençoada por Deus, e que o Senhor a todos proteja, de todos cuide, a todos guie, e nós nos encontraremos aqui, seja na quarta-feira à noite, nosso culto de oração, seja no próximo domingo, estaremos juntos para cultuar ao Senhor. Nós vamos curvar as nossas cabeças para a bênção, após o que nós oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, os pastores iremos até a porta, e os irmãos então poderão deixar esse santuário. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Em nossa caminhada até a porta, eu gostaria de convidar a professora Cássia para se unir a nós nesse instante, para que os irmãos possam também cumprimentá-la nesse momento. Apenas 2 avisos. O coro pede para avisar que logo após o culto haverá um breve ensaio do coro na sala respectiva. Também a convocação para a reunião da Comissão de Finanças é extensiva ao corpo diaconal. Todos os diáconos, portanto, ainda que não sejam integrantes da Comissão de Finanças, devem participar.